Hi, everyone. Welcome. We are now officially at the top of the hour, so we are going to get started Sejam here today. todos bem-vindos. Estamos no horário, vamos iniciar o webinário. Tem algumas pessoas que ainda estão entrando. Este deve ser um webinário muito interessante. Eu sou a Aile Ancelotti, trabalho na área de desenvolvimento urbano do WRI. Próximo slide. A discussão hoje é coliderada pelo Center for Sustainable City e pela Co-Coalition e o Urban Chef, que são todos parcerias entre WRI, C40. Próximo slide. Como vocês podem ver na tela, nós temos uma agenda cheia de coisas e totalmente projetada para o que vamos discutir hoje. Sabemos que o calor extremo urbano é um problema premente. Se vocês estão no meio do verão, no hemisfério norte hoje, como muitos estão aqui, vocês sentem o problema. O calor não é só uma questão pessoal, é um problema sistêmico, com impactos na saúde e nas comunidades e ameaçando alterar a produtividade econômica, a forma como nos movimentamos nas cidades e a forma como nos conectamos uns com os outros. É um desafio que nós, como pessoas, contribuímos para ele e também um que nós temos o poder de combater. Antes de passar a palavra para os nossos palestrantes, eu gostaria de falar de alguns anúncios iniciais. Próximo slide. Estamos muito felizes de oferecer este webinário com interpretação em 3 idiomas, inglês, espanhol e português. Para a função de interpretação, por favor, cliquem no ícone do globo na barra inferior do Zoom e selecione seu idioma de preferência. Se não estiverem vendo este globo, vocês podem clicar em More, indicado pelos 3 pontos ou reticências. Se tiverem qualquer problema técnico, por favor, entre em contato comigo pelo chat e eu vou fazer o possível para ajudar. Próximo slide, por favor. Como a nossa agenda tem muitas coisas, queremos que as pessoas façam suas perguntas em tempo real, usando a função Q&A, que também está na barra inferior do Zoom, e poderia estar, inclusive, escondido no menu More. Nossa equipe vai fazer o melhor para responder as perguntas que vocês tenham durante o evento, ou vocês podem deixar o seu endereço de e-mail se quiserem um acompanhamento mais aprofundado depois. Então, para iniciar, gostaria de passar a palavra à minha colega Gundara Rowe, líder do programa Unit Cities. Muito obrigada, Gunnar. Obrigado, Ailey. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer o World Resources Institute pela organização deste webinário sobre calor extremo, que com certeza é uma questão muito importante hoje em dia. Também hoje estou no hemisfério norte, no norte do norte, inclusive, e eu vejo que eu estou na Estônia e o calor extremo está aqui também. E temos muitas pessoas também da parte sul da Europa. E vemos cada vez mais pessoas saindo desses lugares para tentar escapar desse calor extremo, indo para lugares como o norte da Europa, por exemplo. Então, com certeza, é uma questão bastante urgente. Ele, como você mencionou, este verão aqui no norte, no hemisfério norte, continua muito quente em toda a região. E também temos que lembrar que o junho deste ano foi o 10º mês seguido de temperaturas recordes globalmente. No mundo todo, temos ondas de calor insuportáveis, com temperaturas passando de 50 graus Celsius em muitas regiões. E vemos o impacto devastador desse calor. Crises de saúde, perturbações no sistema de alimentos, incêndios florestais, problemas na infraestrutura em muitos países, inclusive, principalmente nas mais vulneráveis. Termoconforto, saúde também sofrem impactos, impactando a vida das pessoas em muitos países. E é por isso que este webinário é tão importante, para que a gente possa compartilhar essas experiências, discutir as boas práticas e falar com as cidades
que estão na vanguarda da resolução desses problemas, trazendo isso também, esse assunto para muitas outras cidades. Vemos que temos uma grande variedade de lugares de onde vêm nossos participantes hoje. Portanto, é muito importante compartilharmos essas boas práticas para poder colocar essas práticas em ação para solucionar os problemas de saúde e os problemas de vida das pessoas devido a esse calor. Nas Nações Unidas, essa questão é muito reconhecida, e não é por acaso que o secretário-geral das Nações Unidas emitiu algumas semanas atrás um call to action sobre o calor extremo no mundo. E eu gostaria de destacar que ele disse que o calor extremo amplifica a desigualdade, que cria insegurança alimentar e piora o problema da pobreza. Temos que responder aumentando maciçamente o acesso a resfriamento de baixo carbono e o resfriamento em massa, usando soluções naturais, design urbano e limpar as tecnologias de resfriamento ao mesmo tempo que aumentamos sua eficiência. Este call to action sobre o calor extremo foi elaborado pela equipe do Secretariado-Geral e outras agências das Nações Unidas, incluindo o NEP, o Unesco, a Organização Mundial da Saúde e muitas outras. E é o primeiro esforço conjunto, produto conjunto, destacando a importância dessa abordagem abrangente, interseccional, intersetorial. Por isso que diversas agências das Nações Unidas participaram da elaboração deste relatório. Temos que agir juntos, trabalhar juntos com os governos, organizações internacionais e também com as comunidades locais para endereçar essa questão tão importante. E eu gostaria de apontar que, até o momento, a nossa resposta tem sido insuficiente. Um exemplo é que mais de 2 bilhões de pessoas ainda estão comprando ar-condicionados de baixa qualidade, refrigeradores de baixa qualidade. Os ares condicionados ssão um duplo ônus quando falamos de mudanças climáticas. Eles usam hidrofluoretos de carbono, que são compostos orgânicos que contribuem com o aquecimento global, e, ao mesmo tempo, eles usam uma quantidade significativa de energia elétrica. E, só para lembrar, o resfriamento global consome 20% da energia consumida globalmente. Portanto, este é um assunto muito importante que temos que solucionar. Também ainda estamos usando materiais de construção que podem ser mais baratos, mas não estão melhorando a resiliência ao calor. Ainda planejamos nas nossas cidades de uma forma que não considera o calor extremo. E este é um ciclo vicioso. Quanto mais quentes se tornam nossas cidades, mais contamos com o resfriamento convencional e mais emissões nós temos. E isso aquece o planeta mais rápido. Quanto mais quente o planeta, mais energia vamos usar para nos resfriar. Portanto, é um espiral vicioso, contínuo, e precisamos trabalhar juntos para solucionar o problema. E buscar soluções inovadoras e soluções abrangentes. No nosso call to action global, que foi mencionado, nós temos uma estratégia tripla para solucionar o problema do aquecimento urbano, por meio do resfriamento passivo, em primeiro lugar, em segundo lugar, a melhora da eficiência energética nos edifícios e a diminuição do uso de gases com efeito estufa nos equipamentos de resfriamento. O que as agências das Nações Unidas estão fazendo para dar suporte a essas três metas? Essa estratégia o tripé dessa estratégia para endereçar o problema do calor. No ano passado, em dezembro, numa conferência sobre alterações climáticas, uma conferência global, o Global Cooling Pledge foi lançado pela coalizão da UNEP. Esse Global Cooling Pledge foi endossado por 71 membros de estados e várias cidades e países. É um compromisso global por meio da cooperação internacional com metas coletivas para reduzir as emissões de sistemas de resfriamento em 60% até 2050, usando modelagem do relatório Global Cooling Watch da UNEP em 2023. Há uma oportunidade diante de nós que é imensa. Se implementarmos esse tripé estratégico, podemos proteger quase 3,5 bilhões de pessoas desse calor extremo
e podemos economizar 78 bilhões de toneladas de gases estufa emitidos até 2050, ou seja, faremos muito se trabalharmos juntos. A UNEP e a coalizão liderada pela UNEP trabalha para dar suporte ao compromisso global, dando apoio aos esforços dos signatários, os governos nacionais e subnacionais para implementar os planos de ação para resfriamento. Estamos provendo assistência técnica para os programas, com suporte do governo da Suíça, Dinamarca e a Climate Works Foundation, dando suporte a muitos países, incluindo Índia, Vietnã, Camboja, Gana, Marrocos e Brasil. Também estamos desenvolvendo muitas ferramentas e diretrizes sobre esfriamento por meio de vários grupos de trabalho, incluindo Urban Heat Adaptation, Nature for Cooling e Passive Cooling. O Call to Action do secretário-geral das Nações Unidas coloca uma tarefa imensa diante de nós. E com as ferramentas certas, podemos ter sucesso trabalhando juntos. Temos o conhecimento e as ferramentas para ter sucesso nessa empreitada. Então, estou muito ansiosa pela discussão que teremos hoje, para podermos discutir quais são as boas práticas e quais são os desafios que ainda permanecem e como podemos trabalhar juntos para solucionar esses problemas. Muito obrigada e devolvo a palavra a ele. Muito obrigada, Golnara, por ter começado o webinário de hoje. Agora, passo a palavra para meus colegas do WRI, falando sobre o papel dos dados para a mitigação do problema do calor extremo das cidades. Ruth e Saif, por favor. Eu sou Ruth Engel, com meu colega Saif Shabu. Vamos falar por alguns minutos sobre como estamos usando diferentes tipos de dados geoespaciais para entender os riscos do calor extremo urbano e planejar intervenções práticas nas cidades. Próximo slide. Como acabamos de dizer, e eu acho que todos aqui sabem, o calor extremo é um risco crescente em todo o mundo e também a distribuição é muito inadequada. As cidades geralmente são mais quentes do que as áreas não urbanas e também dentro da cidade, diferentes distritos e bairros podem ter temperaturas muito diferentes. E a forma como os bairros são planejados e construídos pode exacerbar ou mitigar a exposição ao calor localmente para as pessoas que moram naqueles locais. Planejar as nossas cidades de uma forma mais sustentável e também fazendo o retrofit das cidades para proteger as pessoas é um projeto cada vez mais importante. Próximo slide, por favor. E as cidades no mundo estão tomando ações relacionadas a isso. Estão agindo, se planejando para uma estrutura mais resiliente ao calor e políticas mais resilientes ao calor que possam ajudar a mitigar o risco para os residentes daquela cidade. Em colaboração com a rede global do WRI, estamos trabalhando com várias dessas cidades para achar formas de encontrar soluções locais. Próximo slide. Mas tem barreiras bastante consideráveis para as nossas ações, principalmente entender como essas mudanças que estão sendo feitas vão afetar as pessoas que moram nesses espaços e comunicar isso claramente. É isso que faz com que as pessoas, que às vezes evita que as pessoas implementem suas soluções locais. E embora a gente veja muitas oportunidades para soluções, é muito difícil tomar ações sem saber exatamente como será essa solução e qual será o efeito dela no calor local. Próximo slide. Então, como parte do processo de descoberta, nós conduzimos mais de 50 entrevistas com oficiais de cidades, falando sobre planejamento urbano, gestão de desastres, agências ambientais, e também discussões com especialistas em resiliência ao calor e organizações que já fornecem soluções para ações para o calor, como, por exemplo, a Shock Centers e o CD40. Com base nessas entrevistas, nós conseguimos entender melhor o contexto local das cidades e saber sobre a agenda local, as iniciativas e quais são as oportunidades que também podemos entender melhor o uso desses dados sobre calor e ferramentas sobre calor para identificar sua jornada e para planejar projetos de adaptação ao calor e envolvê-los o mais rápido possível nas ferramentas para uso de dados que ajudam a endereçar esse problema dos projetos de adaptação ao calor nas cidades. Aprendemos com esse processo de descoberta
que as métricas usadas para o calor, precisamos de mais clareza, e quais são as métricas que devemos usar para uma escala específica. E a maioria dos oficiais estão interessados em considerar como as pessoas estão experimentando, vivenciando esse calor e a estimativa do conforto térmico. Isso exige acesso a dados adequados e acesso a plataformas centralizadas de dados que conectem diferentes aspectos dos dados sobre calor humano, infraestrutura de sombra, características urbanas, cobertura de árvores nas cidades. E isso ajuda a quebrar os silos de diferentes departamentos envolvidos. 2 casos de uso foram destacados pelos oficiais das cidades e ajudaram a desenvolver ferramentas para planejar as ações. Eles precisam saber como priorizar para planejar uma infraestrutura de resfriamento com diferentes dimensões que possam ser consideradas e conseguir construir diferentes cenários para simular o benefício de esfriamento das diferentes intervenções urbanas que possam ser implementadas nessas cidades. Esse input é que define o nosso roadmap e a nossa abordagem de modelagem de calor. Próximo slide. Uma das formas em que estamos olhando para o calor, especificamente nas cidades, é modelando a exposição local, usando várias características sobre a cidade, modelos de elevação, de relevo, árvores urbanas, cobertura, superfícies e diferentes aspectos da meteorologia para entender o ônus térmico, a carga térmica das pessoas que se movimentam naquela determinada cidade. Próximo slide, por favor. Isso nos dá dados muito detalhados sobre a infraestrutura térmica de uma cidade, e os dados mostrados aqui são do bairro central da cidade do Cabo, que tem sido um grande parceiro nesse trabalho, e que tem dados muito interessantes e detalhados sobre a infraestrutura e o calor na cidade. E o Distrito de Negócios Central é um dos lugares mais quentes da cidade e um dos lugares em que as pessoas se movimentam muito conforme como estão para o trabalho. Do lado esquerdo, vemos, então, a cobertura de cimento, o uso da terra, mostrando que este bairro tem muito espaço pavimentado, asfaltado, muitos edifícios grandes e não tem espaços verdes distribuídos que possam mitigar o problema do calor. Do lado direito, também vemos a cobertura de sombra, combinando, então, dos edifícios e das copas das árvores, mas é possível até separar os dois. E vejam no gráfico que a cobertura da copa das árvores é uma parte muito pequena da sombra total e do bairro total, dentro dessa área. E quando há uma sombra substancial, como, por exemplo, às 6 da tarde, essas sombras vêm principalmente dos edifícios altos e não das árvores. Portanto, existem alguns recursos para ter sombra nas partes mais posteriores do dia, mais tarde no dia, mas até aquele momento, às 6 da tarde, não há muito recurso que produz sombra para as pessoas que estão em ambientes externos. Uma das coisas que podemos fazer com esses dados é conectá-los diretamente à exposição ao calor. Aqui estamos olhando às 3 da tarde, o índice de conforto térmico, que é o índice composto de várias fontes de calor do corpo, ou seja, o efeito combinado do calor que você, como pessoa, vai sentir se estiver no ambiente externo. E vejam a distribuição do calor no bairro, nas áreas em que há espaços grandes e abertos, ou na cobertura dos prédios em que o sol bate diretamente, e nas áreas em que há sombra. E dá para ver também áreas que têm bastante verde, como, por exemplo, essa parte do canto inferior esquerdo do mapa, que são um pouco mais frias, menos quentes. E do lado direito, podemos rastrear o calor ao longo do dia. Então, conforme vamos olhando, quando cai o período da tarde, vemos que essas 3 linhas sólidas do gráfico são muito mais quentes do que as linhas pontilhadas. E essas áreas de linhas sólidas são as áreas sem sombra e as linhas pontilhadas, áreas com sombra. Então,
Vejam que a sombra faz uma grande diferença na proteção das pessoas contra o calor extremo, e quem consegue encontrar sombra consegue se resfriar, uma margem grande de resfriamento. Independentemente disso, também vemos o efeito do uso da terra, e que espaços verdes tendem a ser menos quentes do que espaços que não são verdes, e também que o uso da terra tem uma curva distinta de como absorve e libera calor durante uma tarde. Podemos, então, analisar no nível bastante local para entender o que quer dizer estar naquele espaço, e podemos traduzir isso de volta para características urbanas. Então, o gráfico na parte de baixo divide as áreas de parques e áreas que não têm parques, e vemos o que significa, então, estar numa área com parque, com sombra de árvores e sem sombra de árvores, e que tipo de recursos de diferentes características urbanas, como parques ou sombras de edifícios, que elas trazem para as pessoas naquele espaço. E a partir dali, podemos projetar o que significa implementar diferentes alterações nas cidades que estão sendo planejadas para proteger as pessoas. Então, estamos testando cenários que avaliam coisas diferentes, como, por exemplo, plantio de árvores, resfriamento de coberturas, aumento na infraestrutura de sombra nas cidades e o planejamento de novos parques específicos junto com as prefeituras que querem implementar essas mudanças. Então, aqui estamos mostrando um cenário de aumento da cobertura de copa de árvores num bairro. Desenvolvemos um programa que identifica áreas plantáveis para árvores, para poder plantar legalmente árvores nas ruas. E plantamos, então, várias árvores naquele bairro, neste modelo. E essas árvores são realistas, tanto em termos de espaçamento dentro do bairro, e também a distribuição da altura e da copa das árvores para a cidade do Cabo. Então, tudo isso derivado dos dados que existem, não são árvores reais, mas são potencialmente reais, como seria se fossem reais. Podemos, então, modelar as alterações que isso vai causar na sombra, quantidade de sombra e no calor com o plantio dessas árvores. Então, no meio aqui, separamos uma rua em que plantamos algumas árvores para criar um corredor resfriado dentro daquele bairro, e vemos as mudanças da esquerda para a direita que acontecem com o plantio das árvores. E do lado direito aqui, podemos ver o potencial de resfriamento e o índice universal de conforto térmico. Então, a carga térmica no corpo de um pedestre e o que aconteceria com o plantio das árvores. Vejam que a rua fica muito mais fresca com a adição das árvores, e muito disso vem da sombra, mas também do verde das árvores. Assim, podemos entender como esses cenários funcionariam e como afetariam o calor dentro da cidade. So we are actively developing a data platform to Então, host. estamos desenvolvendo ativamente uma plataforma de dados para hospedar esses dados e os diferentes mapas resultando desses testes. E essa plataforma de dados permite que a prefeitura explore os diferentes mapas e dados disponíveis no nível dos municípios e também dos bairros, com base na área de interesse, para explorar também o resultado desses cenários que estamos testando para estimar o potencial de resfriamento, o impacto de resfriamento de intervenções urbanas específicas que podem ser implementadas nessas cidades. Agora estamos conduzindo, então, diferentes testes com usuários para coletar feedback de possíveis usuários e possíveis funcionários das cidades, ou servidores das cidades, para ver que tipo de soluções temos que implementar e que dados precisamos incluir na nossa plataforma para que esses dados fiquem disponíveis. Próximo slide. Então, fiquem à vontade para entrar em contato conosco, para agendar uma demonstração, para fazer uma sessão de teste, se quiserem saber mais sobre a plataforma de dados que estamos desenvolvendo e os dados que estamos gerando. E se vocês acham que a sua cidade poderia se beneficiar desta plataforma, podemos explorar usos potenciais, aplicações potenciais do nosso modelo de calor na cidade de vocês. Obrigada pela atenção de vocês. Temos aqui o link para agendar uma demonstração com a nossa equipe de dados. Vocês podem entrar em contato por e-mail com os endereços que estão no slide. Obrigado. Muito obrigada, Ruth e Saif, por essa incrível apresentação. Estamos recebendo várias perguntas no Q&A. Então, nós vamos responder as perguntas agora que a apresentação técnica se concluiu. Vamos para o próximo slide. Vou apresentar meu colega do WRI,
que vai liderar um painel, uma discussão de mesa redonda com os representantes das diferentes cidades que vão falar sobre as suas estratégias para mitigação do problema do calor. Obrigado, John. Bom dia a todos, boa tarde. É muito bom ter a presença de vocês neste webinário sobre calor extremo urbano, oportunidades para mitigar os riscos nas cidades. Meu nome é John Rob Poole e eu tenho o prazer de moderar a mesa redonda de hoje. Vamos falar com duas cidades que estão abrindo caminho para mitigar esse problema. Temos três panelistas que estão liderando esse trabalho nas suas cidades. Então, vou apresentá-los para o palco virtual. Primeiro, Esteban Jaramillo, que é secretário de Recursos Naturais da cidade de Medellín, na Colômbia. Seja bem-vindo, Esteban, obrigado por sua presença. Também Candes Arense, que é uma servidora profissional, trabalha em planejamento de mudanças climáticas, risco e resiliência na cidade do Cabo, na África do Sul. Obrigada por sua presença, Candes. E tínhamos uma terceira painelista planejada para hoje, mas infelizmente ela cancelou na última hora devido a um imprevisto. Eugênia Carbo, que era Chief Heat Officer da cidade de Freetown, em Serra Leoa. Eugênia não está presente, mas eu gostaria que vocês olhassem o projeto da cidade de Freetown, em Serra Leone, um projeto muito interessante para reduzir o calor extremo urbano em Freetown. É um projeto muito interessante que vocês podem pesquisar depois. Esteban e Candes, muito obrigada por estarem conosco, pela presença de vocês, por compartilharem o conhecimento de vocês e as lições aprendidas pela sua cidade para que os outros possam se inspirar. Tenho certeza que será uma ótima discussão. Esteban, gostaria de fazer a primeira pergunta a você. Medellín é uma cidade particularmente vulnerável aos impactos das mudanças climáticas devido ao aumento no calor, enchentes e outros riscos. Pode nos contar como o calor extremo afeta desproporcionalmente as mulheres, os idosos e outras comunidades vulneráveis? Bom dia, John. Obrigado por convidar Medellín para esta conversa. É uma honra estar aqui nesta mesa redonda com vocês. Então, Medellín, como cidade, no meio dos Andes, está circundada por montanhas. E especialmente exposta a este risco do calor extremo. E ali vivem as comunidades mais vulneráveis. Mães que têm a maior carga do cuidado, mães que passam muito tempo em casa, criando seus filhos, cuidando de crianças, comunidades muito vulneráveis. Isso aumenta o risco. Tem um grande risco de secas, enchentes, calor extremo. Portanto, somos uma cidade que sofre muito com a crise climática, de uma forma muito mais acentuada, devido à conformação do terreno da nossa cidade. E é por isso que estamos trabalhando muito nestas áreas específicas, na área do resfriamento urbano. Ótimo, obrigado, Esteban. Sim, o calor extremo parece ser um fenômeno que afeta desproporcionalmente as mulheres e outras comunidades vulneráveis nas cidades do mundo. E parece que especialmente em Medellín. Vamos ouvir mais depois de você. Candace, agora tem uma pergunta para você. Eu sei que a cidade do Cabo está nos estágios iniciais do desenvolvimento de um programa de combate ao calor para gerenciar o calor extremo na cidade, e os dados têm um papel central no planejamento. Pode nos falar mais sobre os riscos do calor na cidade do Cabo e como o calor se manifesta e os cenários e estratégias que vocês estão explorando na cidade do Cabo para resolver o problema? Thanks, John Rob. Muito obrigado, John Rob. Nossos dados mostram que a ilha de calor na cidade do Cabo, isso depende de vários fatores, incluindo a cobertura do solo, nível de radiação solar, velocidade do vento, direção do vento, ou seja, uma distribuição desigual do calor na cidade, principalmente em áreas urbanas como as comunidades de baixa renda, principalmente porque essas áreas não têm cobertura verde, espaços verdes. Vimos também que a atividade industrial cria bolsões de calor em áreas residenciais formais e informais, piorando ainda o problema nessas comunidades. Se essa área residencial
aí já tem uma carência de espaços verdes, o problema fica ainda pior. A intensidade de calor também é maior nos nossos distritos de negócios, como, por exemplo, a área central, que teve dias de 44 graus Celsius, são as maiores temperaturas que temos registradas na nossa cidade. Além desse fórum urbano sobre calor, os dados mostram também que há uma variabilidade natural da temperatura devido a características topográficas, fatores climáticos. Isso significa que existem certas áreas na cidade que são naturalmente mais quentes e que tendem a vivenciar ondas de calor ou dias muito quentes isoladamente do resto da cidade. Então, o que fizemos para resolver essa questão na cidade do Cabo foi desenvolver um plano de ação contra o calor, que foi aprovado no fim do ano passado. O plano tem ações pontuais para reduzir esses componentes que estão causando problema, envolvendo pesquisa, soluções, planejamento e implementação efetiva para reduzir o risco dos efeitos do calor extremo, principalmente em áreas que já têm desafios com a prestação de serviços e que, principalmente com funções que se focam nos grupos mais vulneráveis. Estamos implementando processos de intervenções para responder e gerenciar os vários impactos do calor extremo na cidade. The knowledge management and research E gestão do conhecimento e pesquisa, incluindo acesso a dados de boa qualidade, análise de dados, e esse componente deve embasar os primeiros componentes, a resposta e a prontidão ao combate ao calor, o planejamento e tomada de decisão e o monitoramento efetivo das soluções. Thanks very much, Candice. Thanks for Muito contextualizing. obrigado por dar um contexto, Candice. Tem tantos fatores interativos e também fala como o calor, né, se manifesta nas diferentes cidades. Então, muito interessante tudo isso que você falou. Esteban, deixa eu voltar aqui com você. Quero focar nos corredores verdes ali do Medellín. É muito reconhecido, muito conhecido, é um exemplo maravilhoso de como árvores e vegetação urbana podem ajudar a reduzir as temperaturas locais. Pode falar um pouquinho das questões que vocês tinham de calor antes do projeto, as intervenções que foram priorizadas e os benefícios que foram alcançados também? Obrigada. Bom, em 2015, nós começamos o trabalho desses corredores verdes, priorizando esses corredores e também desenvolvendo uma estratégia para lidar com os problemas que estávamos enfrentando. Primeiro, nós tentamos aumentar a conectividade ecológica, que é uma coisa importante para proteger a nossa biodiversidade. Depois, nós queríamos proteger a água e todos os aquíferos que estavam na cidade. Depois, também, nós queríamos trazer espaços públicos e reduzir a poluição e outras coisas que causavam o calor urbano. Então, nós trabalhamos de duas formas, com os corredores verdes e os cursos de água também, os rios que atravessavam a cidade, focando em ter espaços verdes públicos para as pessoas aproveitarem essas áreas. E também esse trabalho estava ligado com espaços culturais, esportes, lugares de lazer também. E nós queríamos reduzir o calor nesses corredores. E também que estava associado com o transporte público. Esses corredores, a intervenção focou na transformação do espaço para fazer uma transição de superfícies que eram muito quentes para superfícies mais frescas. Nós também queríamos priorizar a transição nos locais da cidade onde
as temperaturas eram mais altas. Em Medellín é uma cidade tropical. Identificamos que a temperatura ela pode variar 10 graus em diferentes momentos do dia. E esse fenômeno de calor afeta principalmente os mais idosos, trabalhadores informais e as crianças. Então, esses corredores verdes fortalecem essa conectividade ecológica e reduzem a temperatura em diferentes áreas. Nós fizemos estimativas em Medellín. Na verdade, as evidências que nós obtivemos até então nos permitiram algumas conclusões preliminares. Nós conseguimos reduzir a temperatura em 2 graus e também temos, em alguns casos, até 8 graus de redução ao meio-dia, que é o horário mais quente do dia. A evidência nos diz que é uma solução que nos ajuda a reduzir as temperaturas e também ajuda a reduzir a poluição, e isso está ligado a esses corredores verdes. Maravilha, muito obrigada, Esteban. É muito legal ouvir esses resultados iniciais e também para ver os outros benefícios que foram advindos desse programa tão interessante. Voltando aí para Candice, bom, quando a gente pensa no calor, a gente precisa de uma abordagem multifacetada, né? Vai de planejamento urbano, educação da comunidade. Pode falar um pouquinho sobre aquilo que vocês têm principalmente para mulheres e outros grupos vulneráveis? Eu vou mostrar um exemplo que foi feito para a implementação de intervenções e também um outro exemplo que está sendo planejado, parte desse plano de ação. A gente fez um modelo baseado em risco e é para departamentos que entregam serviços chaves e aqueles que trabalham com grupos vulneráveis, como, por exemplo, os idosos, e quer identificar riscos e impactos específicos e também identificar intervenções de curto e médio prazo que podem fazer a diferença. Assim, a gente consegue garantir que a gente consegue planejar projetos e investimentos que sejam priorizados e que levem em conta as diferentes populações. E uma das nossas clínicas está localizada numa área de risco para a Ilha de Calor, uma área muito vulnerável do ponto de vista social, e a gente está fazendo uma avaliação também para o desenvolvimento inicial das crianças, e estamos desenvolvendo um outro programa de comunicação para calor para os idosos, com foco em crianças também, porque na cidade do Cabo, muitas vezes os avós cuidam dos netos, então são duas comunidades vulneráveis juntos, aumentando o risco de algo acontecer. Então, nesse programa, a gente fala sobre intervenções fáceis que eles podem implementar e também fala como o calor pode impactar a saúde dos idosos e também uma orientação para os lares para ter algumas dicas fáceis e gratuitas que podem ser usadas em casa. E também uma cantiga para o calor, porque eles gostam de cantar, então compartilhando também dicas. E também queremos mostrar a eles como eles podem fazer aquelas
ah, como eles podem economizar em eletricidade para que eles para que aí eles possam usar a eletricidade que eles estão economizando para usar ventilador e coisas desse tipo. Então, a gente tem essas bolsas de resfriamento e outras coisas. E as pessoas priorizam a alimentação, né, para usar no fogão, por exemplo, a eletricidade, e pensam que talvez não vão precisar por muito tempo outras soluções. Então, são pequenas coisas que a gente vai estar planejando e vai começar a implementar a partir de outubro. Muito legal ouvir, né, o quanta coisa vocês estão fazendo. E para quem está aqui, aqui nós estamos falando de ações quando o calor já era um problema e aí soluções foram implementadas para lidar com isso, e também coisas que são proativas, que são coisas planejando o futuro para evitar os problemas do calor. Bom, então agora eu queria que vocês falassem um pouquinho mais rápido das próximas vezes, porque a gente está terminando o nosso tempo. Próxima pergunta para o Esteban. Quais lições do Medellín e do programa Corredores Verdes você pode compartilhar com as pessoas que estão começando a fazer intervenções, para que elas consigam criar uma infraestrutura? Bom, tudo nos sugere que a melhor maneira de lidar com os efeitos da crise climática é utilizar soluções baseadas na natureza. Aqui em Medellín, nós estamos focando os nossos esforços no que chamamos plano de revitalização natural para Medellín, para priorizar áreas ou intervenções. Nós precisamos primeiro identificar quais áreas nós podemos. Um exemplo disso, sim, são desafios: conectividade ecológica, redução da poluição, prevenção de inundações e ter espaços públicos, mais espaços públicos para as pessoas. Uma lição interessante para a gente são essas oportunidades dessas intervenções para solucionar o máximo possível de problemas que com essa única intervenção. Outra lição que nós conseguimos desse trabalho é fortalecer a colaboração, os colaboradores, que nós podemos ligar esses cidadãos para que eles também protejam as outras áreas. Um ponto que eu quero fazer é fortalecer o nosso jardim botânico como um local para pesquisa e também para manter nossos corredores verdes em boas condições. Então, é isso para melhorar todos os locais. E também, eu gostaria de dizer que no nosso jardim botânico, nós priorizamos a plantação de espécies endêmicas, espécies ameaçadas e outras espécies para ter um local para a flora local, né? E eu também gostaria de dizer que nós estamos melhorando ou levando essas intervenções a outros níveis, como jardins verticais, tetos verdes, para conseguir implementar essas soluções em todos os locais da cidade. Muito obrigada. Pontos muito inspiradores. Candice, a gente está realmente com pouco tempo, então, por favor, seja breve. A cidade do Cabo, ela faz parte daquelas Data for Cool Cities, né?
Qual é o papel de iniciativas como essa para ajudar as cidades a lidarem com o calor extremo, né? Bom, a comunidade, os departamentos, todos têm que praticar para realmente conseguir mudar. As cidades têm que ser capazes de fazerem isso. E é preciso ter ferramentas e dados multidisciplinares que a gente conseguiu através desse projeto internacional. E isso consegue dar oportunidades que as cidades podem usar nos vários níveis. E esses dados são utilizados para ter um papel importante e ajudar a destacar as relações entre o calor e as prioridades de desenvolvimento das cidades e também para desenvolver as prioridades para a cidade também. Muito obrigado. Foi ótimo, muito obrigado. E você falou otimamente, muito sucinta. Bom, isso nos leva ao final da discussão agora no nosso webinário. Infelizmente, como tudo na vida, as coisas boas têm que acabar. Bom, então vocês podem colocar as perguntas. E eu gostaria de agradecer a Candice, Steven, por estar aqui conosco e gostaria de dar os parabéns pelo trabalho tão maravilhoso. Espero continuar com a parceria. Bom, então a gente encerra a discussão do painel e agora eu passo para minha colega, Ellie. Muito obrigada pelo painel tão fascinante. Eu gostaria de agora convidar Eleni Mervilli, que trabalha na Stark Rock, e ela vai falar sobre as suas reflexões sobre esse tópico tão vasto. Então, sem mais delongas, eu gostaria de convidá-la. Eleni, está por aí? Sim, obrigada. Vocês estão conseguindo me ouvir? Olá a todos. É um prazer ver tanta gente aqui nesse webinário. Como participante, para responder aos dois palestrantes anteriores, eu quero dizer que isso é realmente muito importante. O foco foi também nas resoluções da OPAM, mas também na legislação, no planejamento de políticas que sejam baseadas em dados, porque esses são pilares muito importantes para tudo que a gente faz para construir a resiliência das cidades para o calor. É muito importante lembrar que nós precisamos entender que as soluções elas são muito localizadas para o calor. Então, é muito legal ouvir os exemplos de Medellín e Cidade do Cabo. E todo mundo sabe que os desafios são enormes e são mais ou menos os mesmos para as cidades no nível mais geral. Nós estamos lidando com coisas muito semelhantes, porque o calor está aumentando muito mais rápido do que esperado. Então, não só eu digo que lidar com a pressão grande sobre os sistemas críticos, como transporte, água, alimento, energia, todos os sistemas básicos que são essenciais para uma cidade funcionar, com o calor extremo que estamos lidando, e também o calor extremo leva a vários outros fenômenos climáticos, como a seca. Nós estamos tendo ondas de calor muito grandes no norte global aqui nesse verão, com temperaturas extremas que duram muito tempo. Estamos vendo incêndios, estamos tendo seca. Atenas está com muito incêndio pelo terceiro dia e milhares de hectares foram queimados e está chegando nas cidades também. E também a questão da inundação, porque o calor extremo está ligado a um aumento da umidade na atmosfera que leva a tempestades mais intensas, né? E eventos extremos que levam a ventos, inundações. Então, tudo está ligado. É uma questão de efeitos em cascata que nós temos que lidar. Então, deixa eu rapidamente dizer
algumas coisinhas em relação à ONU e o que está fazendo em relação a essas questões e ligar aquilo que o Gunnar estava falando. E eu só gostaria de falar algumas coisinhas sobre e pedir a todos vocês que vejam algumas coisas que eu vou mencionar para buscar recursos e soluções. Primeiro, a convocação para ação para calor extremo do secretário-geral é de 17 páginas e tem muita coisa falando sobre o que estamos enfrentando para o calor extremo. E na última página tem todos os recursos que podem ser encontrados, o que as diferentes agências da ONU estão fazendo em relação ao calor, né? Tem a Organização Meteorológica, a OMS, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, todas elas. Então, dê uma olhada, convocação para ação, Secretaria-Geral da ONU. A última página tem várias informações sobre o que a ONU está falando. Também foi falando sobre o compromisso global de resfriamento, com várias pessoas que participaram, várias organizações. Então, foi um compromisso com mais de 70 países que se comprometeram. E é um compromisso para tentar entender como não ficar usando sem parar o ar-condicionado e pensar em como criar um resfriamento mais sustentável. Então, nesse compromisso global de resfriamento, há compromissos subnacionais para cidades. Então, esse é um outro esforço grande, é o Trump que está ligado com esse, que é 70 países que se comprometeram a tentar enxugar os esforços que tenham a ver com planejamento climático, tanto no desenho, na implementação e no financiamento de planos climáticos e de diversidade, desde o governo central até o estadual e municipal, para que as cidades tenham mais suporte pelos outros níveis de governo nos seus esforços para lidar com a mudança climática. Ele é chamado de CHAMP. Outro que é muito importante, que eu gostaria que todo mundo prestasse atenção, é o GEO, que é o Grupo de Observação da Terra, GEO, que é um grupo de pessoas muito importantes na observação da Terra, questão de dados de satélite, e eles estão criando um serviço de resiliência ao calor global, GEO, e o Serviço de Resiliência ao Calor Global. Ele vai ter coisas muito interessantes que podem ajudar as cidades a planejarem, avaliarem e obterem dados que são importantes para criar as políticas certas para desenvolver as cidades. E também o fato de que várias redes de cidades estão trabalhando juntas para lidar com o calor, C40, vários outros, o Convênio Global de Prefeitos, eles estão, em vez de um competir com o outro, ficar competindo no que eles estão fazendo, eles, na verdade, estão tentando colaborar para tentar pensar qual a melhor forma de lidar com isso. E, finalmente, eu queria falar um pouquinho sobre coisas que vocês podem buscar para soluções diretas de diferentes questões que vocês podem estar enfrentando. Uma delas é um site chamado Heat Action Platform. Se você escrever Heat Action Platform no Google, você consegue encontrar o site e tem várias coalizões ali, vários parceiros que fizeram, e ele dá maneiras de avaliar, planejar, implementar ações de resiliência ao calor. São diferentes módulos, você pode buscar o módulo e ver o que te interessa. E aí você consegue encontrar exemplos do que as cidades fizeram, diferentes soluções.
Essa plataforma do calor, ela é bem legal, tem muita coisa interessante. Um outro recurso bem interessante, que é principalmente para cidades úmidas e quentes, é Cooling Singapore. Muito trabalho foi feito em Singapura, então referência muito boa para cidades, para pensar em como redesenhar soluções baseadas na natureza, também pensando em transporte, energia, a geomorfologia de uma cidade, para ajudar a tomar decisões e pensar em soluções. E para um clima mais mediterrâneo, nós temos as diretrizes de redução de calor. Se você colocar Heat Risk Reduction Guidelines, você tem várias diretrizes de como usar a natureza, água e diferentes materiais para resfriar os seus espaços públicos. E vou encerrar dizendo que eu sempre, como eu trabalho com várias cidades, na criação de planos de ação de calor, eu acho que uma das primeiras coisas que é legal pensar é mapear a sua vulnerabilidade, exposição e conseguir os dados que você precisa para pensar onde estão as populações em maior necessidade, pensar nas iniciativas e aí depois pensar em iniciativas e ações de 3 maneiras. Conscientização, muitas pessoas não sabem como é perigoso o calor para a saúde. Depois, preparo e desenho. Preparo são todas as pequenas ações que podem ser feitas para garantir que a gente consiga proteger as pessoas durante as ondas de calor, seja estações de resfriamento, 0800, aquilo que você pode colocar na cidade, sistemas de avisos também para grupos específicos, seguros e também maneiras de dar suporte para os trabalhadores para que eles não arrisquem as suas vidas trabalhando quando está quente demais. E, finalmente, o que é muito importante é redesenhar as cidades, são as formas que a gente pode deixar as nossas cidades mais frescas e mais melhores de serem vividas. E isso tem a ver com várias ações, como a infraestrutura verde, reformas e os diferentes materiais que podem ser usados também na construção. Bom, conscientização, preparo e reformulação. São as 3 maneiras de pensar em como ter planos de ação do calor. Muito obrigada, espero ter ajudado. E eu passo a palavra novamente para a Ellie. Muito obrigado, Helene, pelos comentários. Próximo slide, por favor. Eu gostaria de chamar a Jaya Dindal, que é da Índia. Ela vai fazer os seus comentários finais. Obrigada, Jaya. Muito obrigada, Ellie. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Maravilha. Bom, só para resumir, primeiro, foi muito bom ouvir os dados que foram fornecidos pelos meus colegas. Também ouvi o Esteban falando sobre os corredores verdes, como essa iniciativa está se dando e para trazer mais conforto e resfriamento. Também ouvi a questão de conscientização, de como utilizar, né, na Cidade do Cabo, a comunicação. E Helene, né, que cobriu tudo e foi muito positiva, falando sobre os esforços que estão sendo feitos para ter uma solução melhor em termos de política, planejamento, organizações que estão fazendo esforços. E eu só gostaria de pegar uns minutinhos para destacar o caso da Índia, principalmente porque foi no meio da tempestade de calor desse ano, com consequências muito ruins. Esse ano, a Índia teve ondas de calor inéditas que mataram centenas de pessoas, teve também perdas de saúde, de produtividade. As análises mostram que nos primeiros 15 dias de abril, que é o fim da primavera, começo do verão, 80% da população sofreu com estresse de calor muito forte.
nós tivemos temperaturas de até 50 graus Celsius, que é acima do que o ser humano pode enfrentar. O mês passado, o governo anunciou que não há um plano para classificar o calor como um desastre natural. Então, você não consegue ter assistência. E isso não foi muito bom. Então, o calor, como precipitações no contexto da Índia e vários outros países, não é bem monitorado. O governo está fazendo algumas coisas para mas foram limitadas a previsão de calor e plano de calor. 23 dos estados da Índia estão adotando um plano, mas isso não é muito eficaz, principalmente para proteger os vulneráveis, porque para os trabalhadores informais, eles não têm, né, toda a questão regulatória, toda a proteção regulatória. E isso é muito preocupante, porque 80% da população da Índia tem trabalhos informais. E eles, quando são tarefas como construção, eles trabalham com construção e outras coisas. Várias dessas pessoas, elas moram em lugares informais e geralmente lugares que são mais quentes, 5, 6 graus mais quente do que outros lugares. Então, isso não é único para a Índia. 2050, 1,6 milhões de mortes vão ser por causa do calor, e essas regiões, elas podem ter exposição ao calor aumentando 12 a 18 vezes por causa da urbanização. Então, pensa isso, se está ruim agora, vai piorar. E a mudança climática é um aspecto, mas há outros fatores contribuintes que exacerbam o calor, como falta de vegetação e também o calor vindo das emissões e etc. Então, a gente não pode usar o ar-condicionado para sair desse problema, né? A gente precisa reduzir as emissões, diferentes agências e stakeholders têm que estar envolvidos, e esse é o primeiro passo para deixar isso visível. E isso está sendo feito por várias organizações, abrigos de resfriamento e outros respondentes. Tem um movimento chamado Deep Haven para deixar as superfícies permeáveis, superfícies concretadas. Também tem o conceito de cool pavement, o asfalto resfriado, e várias tecnologias para fazer tudo isso. E tem também a questão da conscientização e educação, que é uma grande parte, como capacitar as comunidades e os stakeholders para entenderem melhor as ondas de calor e para fazer avaliações de vulnerabilidades baseadas em dados. E as soluções de longo prazo, por exemplo, planos de ação localizados, planejamento urbano, alterações de design, principalmente medidas de resfriamento, mobilidade sustentável, porque muitas das emissões que vêm de transporte estão aumentando o problema em áreas urbanas, gerenciamento de aterros sanitários, de lixo, e tudo isso também contribui para o problema do calor. E também desenvolver a capacidade humana e financeira e também uma abordagem sistêmica para a gestão desse calor urbano. O WRI Índia está trabalhando na resiliência térmica e em programas de água e energia nas cidades, estabelecendo linhas de base, avaliações de vulnerabilidades, avaliações de risco, ilhas de calor, quem está sendo impactado e onde, estabelecendo e dando visibilidade ao problema, tomando ações, criando planos, projetos para criar planos e soluções, e como escalar, aumentar a escala dessas soluções, e também como captar fundos para essa implementação desses planos e para melhorar a resiliência. Então, opções também de financiamento. Então, para finalizar, vou dizer que o calor é um assassino silencioso
e ele não está recebendo a atenção política que deveria receber. Muito da mortalidade está relacionada diretamente ao calor, ondas de calor, estresse térmico, e muito disso não está nem registrado em muitos países. E tem várias implicações, não só nos seres humanos, mas também na biodiversidade e também na segurança. Mas os desafios podem ser resolvidos, podem ser solucionados, e nós temos a capacidade de implementar muitas dessas ações a curto, médio e longo prazo, e isso é especialmente importante e merece muita atenção, porque tem implicações na igualdade e equidade também. Então, nós temos sim uma escolha. Então, vamos escolher melhorar a nossa resiliência, melhorar a nossa capacidade de adaptação, principalmente para as comunidades mais vulneráveis. Muito obrigada pela atenção de todos. For that uplifting final sentiment, Muito Jai. obrigada pelos seus comentários finais, por essa reflexão tão profunda. Próximo slide, por favor. And also just to reiterate what Jai Muitas just pessoas said, estão interessadas, enviando suas perguntas no chat, e como o Jai acabou de dizer, nós temos sim uma escolha para construir junto com a natureza de uma forma inclusiva, tendo em mente as necessidades das nossas comunidades, e o passo fundamental é compreender. E Urban Shift reconhece que nos últimos anos, nós publicamos materiais gratuitos para aprofundar o conhecimento de vocês sobre várias dessas abordagens que estão sendo usadas para o calor urbano, soluções baseadas na natureza, construção de bairros ecológicos, planejamento urbano integrado e ações contra mudanças climáticas. Sei que estamos sem tempo, mas todos esses materiais são gratuitos e são pontos de partida excelentes para muitas das perguntas que surgiram no nosso chat sobre como integrar essas soluções baseadas na natureza, esse desenvolvimento urbano rápido, como podemos fazer o retrofit em superfícies concretadas, melhorar a absorção. Tem muitos materiais interessantes aqui, muitas soluções interessantes. Vocês podem escanear o código QR que está na tela. Também vamos compartilhar o link na janela do chat para iniciar a sua jornada de aprendizagem ou fortalecer o seu aprendizado. Próximo slide. Nós vamos encerrar por aqui. Muito obrigado por todos que ficaram até o final. Eu sei que muitas perguntas que recebemos pelo chat não conseguimos responder hoje. Ruth, Saif, John e Ailey, todos nós estamos disponíveis para responder as suas perguntas depois do webinar de hoje. Nossos endereços de e-mail estão na tela, estamos aqui à disposição para ajudá-los. Muito obrigada mais uma vez por terem participado do webinário de hoje. Entrem em contato se precisarem. Muito obrigada por estarem agindo e participando desta conversa. Obrigada a todos.